Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a fratura cervical baixa, ou seja, de C3 a C7, né, que são as subaxiais, certo? Então, sempre trazendo uma aula um pouquinho mais teórica, de alguns pontos para te dar um embasamento forte. No sprint a gente se encontra para poder fazer o arremate final e garantir a aprovação de todo mundo. Então vamos lá. São as fraturas de C3 a C7, tá? A epidemiologia tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de pegadinha. Então, o ápice, ele é a vértebra sozinha mais acometida. Mas se falar onde estão as maiores partes de trauma da coluna cervical, são nas regiões subaxiais, com a soma de todas as outras, que representa 65% das lesões, tá? Então, às vezes, um pouquinho nesse tipo de pegadinha aí, não é o que a gente espera, tá? Lembrando ainda daquele papo de o que é estável, o que é instável, quando se trata de coluna, muda alguma assim, a percepção do que pode vir a aparecer ou não. Então, o White Punjab, né, que são os maiores aí, descritores e que estudaram isso, eles trouxeram como estabilidade a capacidade da coluna sobre carga fisiológica. Então, volto a dizer o que eu havia dito nas lesões cervicais altas, que é o que vale para a coluna toda, tá? E aí é o que vale para eles também da coluna subaxial. Está na página 1866, esse trecho que eu achei importante, tá? Ele divide a coluna em elementos anteriores e posteriores, e a lesão desses elementos é o que poderia dizer sobre o que está lesado ou não. O que é elemento anterior e quais são os elementos posteriores? Então, até o corpo vertebral é anterior, do corpo vertebral, ou seja, pedículo para trás, é posterior. Então, os três aí agora se juntaram, descreveram, né? Agora não, isso tem muito tempo, né? Mas eles descreveram o que seria considerado instável, né? E aí tem uma tabelinha para variar mais uma para a gente decorar e destrinchar, mas pega os pontos principais delas e a gente vai junto, tá? Então, os elementos anteriores destruídos ou incapazes de funcionar, você atribui 2 pontos. Os posteriores, também 2 pontos. A translação relativa, ou seja, qualquer escorregamento maior que 3,5 milímetro na parte cervical. Então, ele aceita um pouco mais de translação aí, porque o canal vertebral é maior na parte cervical, tá? Visualmente nas altas. Qualquer cifotização no plano sagital maior que 11 graus, né, ou até teste de alongamento positivo, aquele que nós escrevemos anteriormente. O dano da própria medula, como 2, tá? Um estreitamento, aí já vem os critérios de 1 ponto, a carga disco, ou seja, antecipada, enfim. Os outros, o que você tem que ter em mente é a soma maior do que 5, isso é instável, tá? Isso é instável. Mas nas patologias a gente vai falando de cada um. Então, com que é elemento anterior e posterior ali. Classificação. Aqui a gente começa a vir com um elemento um pouco histórico. Fala, putz, cara, eu já odeio coluna, eu odeio história, e você vem falar de história e coluna de uma vez só. Calma, que é só uma pincelada, a gente vai tocar em frente. Então, Allen Ferguson, eles tinham uma classificação já desde 1869, que foram as primeiras descrições, só que eles fizeram uma big de uma classificação quanto como que era os estágios, enfim, a papagaiada, que eu não gosto nem de ver aquela tabela gigantesca. Se quiser ver, você abre lá no livro e olha, fica à vontade, boa sorte. A classificação do Silic já é uma coisa mais interessante, já é uma evolução. Então, é uma classificação baseada em morfologia, quanto à integridade do complexo ligamentar é importante na integridade, quanto à estabilidade ou neurológico. Então, por isso que ela é muito usada. E o sistema de classificação AO,
ele é um sistema já que te ajuda, que é um sistema universalmente aceito, tá? Vamos lá, vamos destrinchar. Então, o Silic fala o seguinte, ele baseia a pontuação, ele não traz no livro a pontuação que aceita. Fala, pô, cara, você tá de brincadeira, o cara escreveu o livro, não colocou lá e não descreveu quantos pontos tem que ter. Eu não vi, não achei. Então, ele leva em consideração a morfologia, o complexo ligamentar, o estado neurológico, você faz a pontuação, e aí isso define o critério estabilidade, estabilidade. Talvez no artigo original tenha esses valores, tá? Agora, aqui eu acho importante a classificação do sistema O. E fala, poxa, cara, mas e aí? Para classificar sistema O, eu sempre levo essas perguntas comigo, que isso é o que está no próprio site da O, e é um jeito mais fácil de você entender, você fazer do mais grave para o menos grave. Então, você se deparou com uma lesão, tem qualquer tipo de translação, para tudo é tipo C, entendeu? Tem qualquer tipo de translação, é tipo C. Não tem translação, você progride com as perguntas para você chegar. Então, tem alguma lesão de distração? Ou seja, lesa só a banda anterior, ligamento longitudinal anterior, a uma B3. Tem alguma lesão de alguma parte posterior? Se for só ligamentar, B2. Se tem algo ósseo além de ligamentar, B1. Não, não tem nenhuma lesão de distração e nem translação. Então a gente cai para os casos mais simples, que é tipo A, certo? São por mecanismos de compressão. Então, ela é estável, tem uma avulsão ou algum processo espinhoso só lesado? A zero, né? Pegou um muro posterior, mais uma placa, ou seja, teve acometimento do muro posterior, já é A3 ou A4. Se pegar uma das placas terminais, então se pegou uma é A3, que é menos grave, se pegou duas é A4, que é mais grave. Não pegou o muro posterior, aí você divide de novo em placa. Então, se não pegou o muro posterior, aí ficou mais fácil ainda, é A1 ou A2. Se pegou A1, é um muro só. Se pegou duas placas, A2, entendeu? Ah, cara, mas o tipo A eu acho mais fácil fazer de trás para frente e de frente para trás, não de trás para frente. Também. O que você precisa parar é pausar isso, olhar o card e ver um jeito principal. Tem que ter de conceito. Transladou qualquer coisa, teve um desalinhamento, é tipo C, sai fora. Teve alguma distração, aí é tipo B. Aí você tem os três subtipos. No tipo A, você pode fazer também do mais simples para o mais grave. Então, se for uma lesão mais dos elementos externos, a zero. A1 se pegou só a placa superior, A2 pegou a superior e a inferior, A3 pegou o muro posterior com uma placa de cima, e o A4 pegou o muro posterior com a placa de cima e a de baixo. Tá? Tem que olhar, não tem jeito, vai aparecer para vocês e é o mesmo, e essa mesma serve para tórax lombar. Tem uns modificadores, não vi aparecendo em prova ainda, é uma adição da O, que é para a gente poder ver os modificadores quanto à parte de se tem alguma coisa que deixe mais grave. Então, tem espondilite anquilosante, então você põe um modificador ali. Tem, sei lá, uma DISH, né, a hiperostose lá, difusa, põe um modificador, entendeu? E aí isso divide em M1 e M2. E o neurológico, que é justamente praticamente a parte para você poder classificar e botar isso como injúria, mas eu acho que, poxa, chegou lá uma lesão cervical, que tá tudo bem, mas não tem uma instabilidade visível, mas tem um déficit focal absurdo com acometimento anatômico, você vai operar, entendeu? Então fica aí preso no bom senso. A classificação da coluna de Dennis é uma coisa bem antiga, o Rockwood novo bate em cima disso também. Ela é bem fácil e bem aplicável, porque ela divide em três colunas de sustentação a coluna anterior, média e posterior. E se você pegar duas colunas ou mais, é instável, tem indicação cirúrgica. E se você pegar só a coluna média, também é instável. Só que para pegar a coluna médica, a média, teoricamente, você tem que pegar a anterior ao posterior. Não sei se eu fui claro. Enfim, o que é uma coluna anterior? Então, é o ligamento longitudinal anterior e metade do corpo.
Aí uns trazem como metade do disco, outros trazem um disco inteiro, mas enfim, é tudo que está aqui anterior. E posterior, o ligamento longitudinal posterior, a outra metade do corpo e a parte do disco também. E posterior é tudo que vem do pedículo para trás, que são os elementos posteriores, que equivale para todo tipo de divisão. Princípios de tratamento. Poxa, se é estável, você conserva com mobilização e acompanhamento. Se é instável, mais avaliação do déficit neurológico, você precisa fazer as cirurgias. Fala, tá, qual cirurgia eu vou fazer? Depende, entendeu? Ele traz a corpectomia, porque ele põe um exemplo de um cometimento da coluna anterior e média, então você precisa corrigir essa coluna anterior e média, e aí ele propõe uma corpectomia. Você tira o corpo, põe um enxerto tricortical. Hoje tem até alguns cages já expansivos que a gente põe, hoje já tem um tempo, né, quando eu digo assim, e aí você reestabelece essas duas com uma artrodese, e aí restabelece a estrutura, a lordose cervical e vida para frente. Fez uma fratura, uma lesão que dá para fazer uma fusão simples com a CDF por via anterior, mais uma vez a via anterior sendo importante para a gente. Ou não, faz a via anterior e viu que ficou instável. Primeiro faz a anterior, viu que foi instável, complementa com a via posterior, parafuso pedicular posterior e barra, e assim por diante. Tipos específicos de lesão. Então ele falou desse geralzão, aí ele trouxe aí alguns tópicos de tipos específicos, e aí a gente vai montar um resumo. Não acredito que isso seja tão importante assim, mas é sempre bom ter uma noção do que está acontecendo. Lesões por extensão é um resultado de hiperextensão da coluna, geralmente são pacientes mais idosos, com queda ao solo de baixa energia. Tá? Lesões de extensão, ele traz um exemplo aí de um DISC, que é a hiperostose esquelética idiopática difusa, ou seja, você tem uma calcificação difusa de toda a coluna, dos ligamentos longitudinais anteriores e posteriores, uma espondilite anquilosante, e aí faz uma lesão de hiperextensão e ocorre essa lesão. Tá? Ele traz o exemplo aí dessa de C3, C4. Fraturas em explosão, que ele propõe a corpectomia, né? A definição dela é justamente o encurtamento do corpo vertebral por uma cominuição, uma retropulsão do muro, né? Então, cominui aqui, aperta aqui. Então, você tem que tirar esse corpo todo e aí você precisa calçar isso aqui. Então, calça com enxerto tricortical, com cage, né? E aí já era. Bola para frente. A ideia aqui, ele começa a bater muito de que para você preservar o ligamento longitudinal posterior que está bem aqui, para que quando você calce isso, ele sirva de anteparo, tá? Mas e se lesar esse ligamento longitudinal anterior, aí você põe uma plaquinha aqui junto com o enxerto. Quem geralmente sofre essa lesão? Pacientes jovens, alta-energias, que não tem ligamento, que não tem doenças pré-existentes. Tá? O tratamento é a corpectomia e preservando. Se não for possível, aplica a placa. Luxações facetárias, também extremamente específica, devem ser diferenciadas das fraturas facetárias, ou seja, você tem a articulação uma com a outra, uma coisa é só luxar, outra coisa é isso quebrar e luxar, tá? Lembrar que as cápsulas articulares, elas são os principais estabilizadores ligamentares da região posterior, então por isso que eles são tão importantes. Se você está diante de uma luxação dentro da coluna, com certeza você precisa reduzir isso e operar. Então são lesões extremamente graves e aí você precisa agir, tá? As fraturas luxações, além de luxar, elas são bem graves, bem graves. Você precisa restabelecer a anatomia local, porque a maior parte delas tem um acometimento da coluna, da medula, desculpa. Então, você precisa agir o mais rápido possível, porque você está com o pescoço literalmente luxado. Então, o próprio nome, você já tem que acender um alarme em você, tá? O princípio do tratamento também é a abordagem anterior, que é uma via de acesso mais tranquila e com uma possibilidade de manutenção muito forte, e aí você tenta agir sempre por qual segmento foi mais lesado e consertar isso.
Ele separa no final as lesões das artérias vertebrais, então, assim, é uma incidência bem baixa, mas catastrófica, né? Porque você pode desenvolver os sintomas de um AVC, tá? Quando você lesa ela, 70% das vezes você tem uma fratura óssea, ou seja, é uma coisa que é um trauma bem importante. Aí, geralmente, elas são as que envolvem, são fraturas de cervicais altas ou subluxações altas, que é onde a artéria vertebral pode estar mais fora do forame, então está mais suscetível a esse tipo de ação. Os pacientes, eles podem permanecer assintomáticos, que é a minoria, mas a maioria tem sintomas de AVC e não é legal. Diagnóstico. A angiografia cerebral por catéter é o mais confiável, ele colocou, mas a angiotomografia bem feita e uma angiorressonância consegue avaliar bem, né, a permeabilidade dessa artéria. O tratamento é uma anticoagulação, caso não tenha uma estruturação óssea aí, de 3 a 6 meses e rezar para cicatrizar e dar tudo certo. Aí aqui eu quis trazer um pouquinho da técnica cirúrgica, os princípios para vocês só entenderem isso. Então, lembrando, a via cervical anterior, você palpa o próprio sulco na tua cervical, já é a coluna lá atrás. Para o lado do meio fica o esôfago e a traqueia, para a lateral ficam os grandes vasos, tá? Qual que é o princípio? Tirar o disco e no lugar do disco raspar o platô inferior e o platô superior da vértebra e criar uma ponte óssea, fazendo com que isso se funda. Aí, para criar isso, você põe um cage, né? Um enxerto ósseo no meio, e aí ele ocorre a fusão. Lembra que nós conversamos sobre o processo unciforme? É justamente essa borda da bandeja. Repara que quando essa bandeja bate, a borda nessa bate nessa e tem processo degenerativo, isso pode fazer osteofitose e provocar uma compressão nervosa. Então, aqui é mais um, pra vocês entenderem, ó. Quando você palpa com o dedo e já vê uma porção mais dura, é o longo colis, os longos colis e a porção anterior da coluna. A corpectomia é uma alternativa de artrodese que você precisa remover o corpo como um todo, também segue o mesmo princípio do ACDF. Mas você arranca o corpo, o disco de cima e o de baixo, calça isso e realiza a artrodese. Tá? A fusão posterior aqui fica naquele papo, Magre, o que eu vou usar, Roy Camille. O Roy Camille ele passa mais para frente pro livro para falar, mas aqui na parte das fraturas cervicais ele fala sobre essa técnica e eu vi uma descrição um pouquinho diferente, tá? Ele traz na página 1877, você divide a massa lateral em quatro, como todas, e aí você vem 1 milímetro medial. É isso que ele botou como ponto de entrada. E aí a angulação crânio-caudal tem que ser a mesma do pedículo, e a lateromedial é de 25 a 35 graus, que é para você fugir da artéria, tá? Maior risco, lesão do nervo, porque o nervo está passando bem aqui, ó. O nervo passa bem aqui no forame. Então, quando você põe um parafuso aqui, se você não inclinar bem a mão para fora, você pega o nervo. E aí, qual é a vantagem, então, dessa? A vantagem é que, como você inclina e pega de maneira longitudinal, o parafuso aqui ele é maior. Quando ele é maior, ele dá maior resistência, tá? Bom, muito obrigado. Esses eram os principais pontos que eu tinha para falar da cervical baixa. A gente se encontra numa próxima aula.